A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meus irmãos, estava eu aqui mais uma vez lendo os evangelhos e me deparei com o capítulo 8 do Evangelho de João. Esse capítulo, irmãos, ele é extremamente enriquecedor para todos nós. E os evangelhos em si, todos os quatro, eles trazem extremos ensinamentos que, se nós lermos e nós prestarmos atenção, nós vamos poder comparar com as palavras do mundo, com as palavras dos homens do mundo, e vamos ver a verdade. E é sempre por causa disso que Jesus fala assim, que Ele é a verdade, e que quem andar com Jesus conhecerá a verdade. Jesus sempre nos exorta a respeito disso. Todos nós que seguimos a Jesus sabemos que Jesus sempre falou dessa forma. E no capítulo 8, irmãos, temos diversas passagens muito interessantes para que nós leiamos e prestemos atenção e colocamos em prática. E meditemos constantemente no nosso coração para que nós não caiamos em ciladas. Nesse capítulo, hoje eu vou comentar com vocês a respeito do versículo 29. No versículo 29, Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso, irmãos. E esse ensinamento é que ele nos fala que o Pai anda conosco, que o Pai sempre andará conosco. Mas tem um porém, irmãos. Então, qual seria esse porém? No versículo 29, Jesus fala assim, versículo 29, meus irmãos, aquele que me enviou sempre está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque faço sempre o que é do seu agrado. Olha, irmãos, olha que Jesus nos fala. Ele não me deixou sozinho, porque Jesus sempre faz o que agrada a Deus. Ora, irmãos, os irmãos sabem que Deus não habita em terreno imundo, nas tendas imundas, mas Deus habita nas tendas puras. Ora, irmãos, Jesus sempre fez o que do agrado do Pai, e o Pai nunca abandonou Jesus. Ora, irmãos, olha qual é o ensinamento. O ensinamento, irmãos, é maravilhoso. Se nós queremos que o Senhor nosso Deus ande conosco e não nos abandone, jamais, nós devemos fazer a vontade de Deus o tempo todo. E para fazer a vontade de Deus, irmãos, temos que ouvir o seu Filho, aquele que Deus, próprio Deus, enviou e ungiu para nos resgatar dos laços do pecado que o inimigo lança contra nós, que o inimigo nos oferece através das vaidades, através dos prazeres do mundo, através do poder do mundo. Então, irmãos, é importante que nós ouçamos constantemente a Jesus. E a melhor forma de ouvirmos a Jesus é nós estarmos sempre lendo as suas palavras, meditando, irmãos, e colocando em prática. Nessas leituras, vamos ver claramente a vontade de Deus que Jesus nos ensinou. E Jesus, ele falou sobre essa vontade, sobre o ensinamento, sobre todas as coisas que o Pai deseja que nós realizemos. E ele falou certa vez que os preceitos mais importantes da lei é a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Então, irmãos, não adianta, irmãos, nós realizarmos a justiça, seguirmos todas as leis de Deus e não vivermos a misericórdia para com o nosso irmão necessitado. E muito menos
não viver a fidelidade para Deus, trocando a Deus pelos prazeres da vida, trocando a Deus pelos momentos de alegria e de futilidade da vida, pelos desejos da carne e muitas vezes, irmãos, trocando a Deus pelas tecnologias que o mundo nos oferece. Então, irmãos, é muito importante que nós sejamos fiéis, justos, misericordiosos e fiéis. Também não adianta, irmãos, sermos fiéis a Deus e não realizarmos a justiça, que é o cumprimento das suas leis, que não são penosas. Olha que o Senhor Jesus nos falou. A lei, o fardo dele não é pesado, irmãos, e o jugo dele é suave. Ora, irmãos, cumprir os mandamentos de Deus, realizar a fidelidade, viver em fidelidade e viver em misericórdia, tendo a misericórdia dos nossos irmãos necessitados, isso é que agrada a Deus. E se nós realizarmos essas coisas, irmãos, que é o resumo de toda a vontade de Deus expressa pelo Senhor Jesus, nós estamos caminhando com Deus e nós estamos caminhando com o seu Filho. E com isso, irmãos, Deus não nos deixará. Haveremos de ter provas? Sim, irmãos, sim, teremos dificuldades na vida. Mas o Senhor Jesus já nos alertou, tenhamos bom ânimo, porque Ele venceu e também nós venceremos. Porque Deus determinou a Jesus que Ele fosse o juiz. Deus é o legislador. Deus é que criou todas as coisas e enviou o seu Filho para nos ensinar. Da mesma forma, Ele deu o julgamento a seu Filho. Mas somente esse julgamento acontecerá no final dos tempos, quando nós precisaremos, irmãos, prestar contas. Quando Deus olhará para nós e verá como ao proceder, se nós produzimos bons frutos, frutos de justiça, frutos de misericórdia e frutos de fidelidade, ou se nós abandonamos a sua palavra e não realizamos a sua vontade. Mas se nós formos, irmãos, se nós formos justos, praticarmos a vontade de Deus, praticarmos a sua palavra, se nós formos misericordiosos, amando o nosso irmão como a nós mesmos, e se nós formos fiéis a Deus, amando a Deus sobre todas as coisas, sobre os prazeres, sobre as vaidades e sobre os desejos que o mundo nos oferece, nós com certeza, irmãos, ganharemos o galardão, ganharemos a grande graça da alegria e da felicidade eterna e da vida eterna, irmãos. Que maravilhoso, irmãos, maravilhoso, porque o Pai, assim como o Senhor Jesus nos fala, o Pai não nos abandonará e fará justiça, e seu Filho, justo juiz, nos concederá, nos dará o galardão e nos conduzirá ao reino de Deus, aonde não haverá choro, irmãos, nunca mais, aonde não haverá tristezas, aonde Deus nos enxugará sempre os nossos prantos e seremos sempre felizes e teremos a vida em abundância. Maravilhoso, irmãos, maravilhoso seguir e ouvir as palavras de Jesus. Ok, irmãos? Deus abençoe a vida de todos, irmãos. Vamos continuar lendo aqui o capítulo 8, que tem mais coisas maravilhosas que o Senhor nosso Deus nos fala através de seu Filho. Deus abençoe a vida de todos. Fique com Deus.